aqui. Olha quem está aqui. Uma foto do prédio do Hotel São Pedro, na Praia de Iracema. Tem tudo a ver porque esta imagem é a imagem que, enfim, pontua todo o trabalho no CD do nosso dialogador de hoje, que se chama Dalton Moura. E por que tem a ver? Porque ele fala de memória e de futuro, a partir exatamente do resgate deste espaço na Praia de Iracema, o nosso Hotel São Pedro. Dalton Moura, jornalista, produtor musical e compositor, me trouxe coisas que têm a ver com esse tema da vida dele, jornal e música. E eu quero ver se mostro, então, outra coisa com a qual ele se relaciona. Jazz. Jazz. E ele me trouxe jazz e blues. Você está fazendo um projeto chamado Jazz em Cena. Jazz em Cena, olha aí, o jazz e o teatro. Pois não é? Como é isso, ô Dalton Moura? Hein? Ricardo, a gente faz esse projeto já há 3 anos, passando por alguns espaços culturais da cidade, e hoje sediado com muita alegria no Centro Cultural do Banco do Nordeste, onde 2 sábados por mês nós reunimos um grande público para ouvir músicos cearenses tocando jazz. A gente tinha um sonho muito grande de ter em Fortaleza uma temporada permanente de jazz. A gente tem o Festival Jazz e Blues de Guaramiranga, no Carnaval, que esse livro que nós escrevemos conta a história do festival. Né? Esse livro é seu, Exatamente, ele conta a história do festival, que é pioneiro, que é um festival maravilhoso, que acontece no Carnaval. A idealizadora Maria Amélia Mamed e a Raquel Gadelha. Né? Os espectadores conhecem, já frequentaram. Lá, enfim, um festival incrível que colocou. É hoje o festival de jazz mais antigo do Brasil, viu, Ricardo, em atividade. Importante se dizer isso, porque às vezes a gente não tem a dimensão do que acontece aqui no Ceará. O Festival de Jazz e Blues, que começou em 2000, ele é o único que continua até hoje. Hoje é o festival de jazz mais longevo do nosso país. Vou fazer então a provocação com música, lembrando o nosso Belchior. Tenho 25 anos de sonho de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Como é que pode, hein? Como é que... Explique-se, senhor Dalton, que você que está ligado à música cearense, e segundo o poeta, nós, por causa do destino, somos muito mais ligados ao tango argentino do que ao blues, e você está ligado ao blues. É que o tango é muito blues também, Ricardo. O tango tem aquela carga aquela carga dramática, aquela intensidade, aquela paixão, aquele lamento. Aquela cena, né? Aquela também, cena. Né? Porque todo tango é uma cena, né? É uma cena, é imagético, né? E o blues traz isso, traz essa carga dramática, essa intensidade, esse sofrimento, essa capacidade de transformar o sofrimento em beleza. Você acha então que, por exemplo, o blues, o tango, o fado são da mesma família? E a canção cearense, eu acrescentaria. Sabe, vendo as grandes obras do Petrúcio Maia, do Roger Rogério, não é? A gente tem nitidamente isso, a transformação da dor em beleza. É muito bonito o trabalho dessa canção cearense em que a gente percebe isso. Essa riqueza harmônica, melódica, esse esmero das palavras nas canções do Fausto Nilo, por exemplo, do Brandão. Não é? A gente percebe muito isso. Essa capacidade de sintetizar tantos sentimentos ali, né, de ter tantos significados. Você, então, retificaria a frase do Belchior? Não, eu acho que é uma provocação... Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que o blues, ou não? Eu ficaria com o tango e com o blues, eu não excluiria, mas eu acho que a provocação dele tem tudo a ver no sentido de que nós somos muito massacrados por uma indústria cultural ainda, por uma coisa muito centrada na matriz norte-americana. Então, acho que o que ele quis realmente foi destacar a nossa veia latino-americana, que é tão rica, tão importante, né, do tango argentino, e que mais? Da música cubana, não é? Junto com a música brasileira, as maiores matrizes musicais do mundo. E o fato de nós vivermos tão perto dos nossos irmãos, né, e conhecermos tão pouco ainda, dialogarmos tão pouco. Então, acho que a provocação do verso dele é perfeita, tem toda a razão. Dizem que ele escreveu exatamente num diálogo ali com o John Lennon.
não é? Sim. Como quem está dizendo, olha, depois que faria, né, o Confissões para John, comentário né? a respeito de John. E aliás, o John Lennon é um dialogador dele permanente, né? Ele está sempre dialogando. Aliás, o Belchior está sempre dialogando com alguém. Isso. Não é? Com grandes nomes da literatura. Ou é com Bob Dylan. Exatamente. Ou é com Edgar Allan Poe. Ou com Luiz Gonzaga, ou com Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Ou com Fernando Pessoa. Ou com Fernando Pessoa. Ele está sempre ali dialogando com alguém. Ele é tão com por isso que ele com Dante, com Dante. Ele é realmente esse criador de ele é uma antena multiparabólica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Da poesia, não é? Da poesia. E aí ele dialogava com o John Lennon dizendo, olha, John, é melhor... Eu sou mais o tango argentino que um blues, né? Do que um iê-iê, talvez, né? talvez. Mas curioso pensar que o rock, né? Que o próprio Belchior fez também tantos fez tanto rocks, rock, né? Assim, eu estou dizendo isso porque foi um depoimento do nosso querido Jorge Mello, que contou como teria nascido essa canção quando ele, na praia, ainda nos anos 70, pensou essa música que diz, por força desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues, sem dúvida. Mas você está aqui retificando e dizendo que inclui os dois. Inclui os dois. E eu ainda coloquei o fado. Isso. Ainda coloquei o fado. E aí eu coloco a canção cearense. E você colocou a canção cearense. Né? Então, Ricardo, a gente vem construindo essa temporada permanente de jazz. A gente tinha esse festival, tem o Festival de Guaramiranga, que ano que vem está completando 20 anos. É muito importante destacar isso. Muito importante que a gente se assenhore mais da importância das coisas que existem no Ceará, né, do valor que a gente tem. Agora, a gente tem também um festival no fim do ano, em Jericoacoara, de jazz. E nós tínhamos aí uma certa lacuna, embora nós tenhamos os músicos mais geniais do Brasil aqui no nosso estado, querendo tocar esse tipo de música, querendo ter a liberdade de tocar jazz, que é a música do diálogo, para usar o nome do programa, é a música que é efêmera como o teatro é efêmero, aquela música não se repete mais, aquela performance é irrepetível, aquilo que a gente está assistindo é o quente, é o calor, é a bagagem de cada músico que está ali trazendo para dialogar. Porque o jazz tem uma parte, um núcleo, né, que se repete de tema, e você tem a parte de improviso. Mas a alma é a improvisação, exatamente. Exatamente, por isso que é efêmero, né? Por isso que é performance. Por isso que é performance. Quem está ali e assistiu, não vai mais... Jazz é ninguém vai mais assistir, não vai ser o mesmo rio quando você for contemplar de novo. Quando você for mergulhar de novo. E com esse projeto, nós estamos conseguindo dar espaço a esses grandes músicos do Estado, que por outras questões mesmo, de viabilidade, de sobrevivência, de necessidade de mercado, né, precisavam de um espaço para ter esse tipo de música ao longo de todo o ano. E conquistando um público também muito numeroso, que é bacana. As pessoas querem ouvir música, basta a gente chamar, levar a informação, levar o acesso. Dalton Moura, por que a gente precisa transformar por que encanta tanto a você transformar a tristeza em beleza? Hein? Por que a gente gosta de sofrer? Tem uma musiquinha, né? Acho que é do Ivan Lins, que diz se você tem prazer em sofrer, não é? Que é aquela lembra de mim, né? Lembra de mim. Quando ele diz, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz. Por que a gente tem um prazer em sofrer? Como diz a letra que você leu de uma canção a mais, saberemos na dor o sabor do que for alegria. Né? Eu acho que a gente precisa um pouco desse mergulho, Ricardo. Desse revolver. A gente precisa um pouco dessa... Até vivenciar mesmo. Remoer a dor. Exato. A gente para poder crescer como pessoa, para poder viver as coisas de verdade, intensamente, para poder ser melhor, se tornar pessoas melhores, porque nós estamos numa época em que tudo é muito rápido. Viver o luto. E tudo às vezes é muito superficial também. Viver o luto, a gente tem a sensação que a gente passa pelas coisas, sejam elas boas ou ruins, e nem dá tempo da gente viver direito, né? Então a gente precisa ter esse tempo também de E na nossa cultura, Dalton, a cultura é a cultura do Prozac, é a cultura do remédio, da Ritalina, é a cultura de você não pode ficar triste, você tem que fugir. É como que uma obrigação de um comercial de margarina eterno. E a vida não é assim. A vida não é assim. A vida é dura, a vida preciso tem aprender desafios. a curtir. Claro, você não pode transformar isso. Como dizem os árabes, a tristeza é um pássaro. Ela vai pousar
inevitavelmente no seu ombro. O que você precisa fazer é evitar que ela faça ninho. Ninho, exatamente. A tristeza não pode fazer ninho no seu ombro. Mas evitar que ela pouse é impossível. Tristeza é senhora desde que o samba, é assim. Mas só vivenciando de fato isso, Ricardo, e se permitindo sentir isso e pensar e refletir a respeito, é que a gente pode chegar em transformar essa frase, a vida é dura, a vida é luta, não é? Em a vida é sonho também. Para saber que a vida é sonho, a gente precisa ter passado por isso. A gente precisa ter vivenciado, ter vencido, ter realmente sentido isso para poder chegar nessa outra dimensão do sonho, do abstrato, do prazer, da alegria, não é? De celebrar a vida também. Não dá para uma coisa prescindir da outra, é uma outra dualidade. E é tão verdade isso, que está na música, de que é preciso revolver para remover a dor. Precisa primeiro revolver para depois removê-la, que nós estamos num país de tanta alegria, um país tão solar, de um povo tão moleque, tão alegre, tão dionisíaco, e no entanto temos uma música, uma canção marcadamente triste. Temos não é? também, temos de choro. também. E é a capacidade que a gente tem de dar essa... Talvez de dar essa volta. Estou tentando aqui fazer uma análise da antropologia, da nossa relação com a música triste. Ao mesmo tempo em que somos nós... o mesmo país do carnaval, é o mesmo país do samba canção. Ao mesmo tempo em que somos nós corajosos o suficiente, ou inadvertidos, atrevidos o suficiente, para nos querermos felizes em um país com tantas contradições, em um país em que tanta gente ainda não tem o básico para viver, em que tanta gente ainda luta tanto apenas pela sobrevivência. Mesmo assim, nós reinventamos a vida, reinventamos a capacidade de pôr um sorriso no rosto, de ir à luta, mesmo com tanta dor, tanta desigualdade, né? Bom será quando a gente, de fato, conseguir concretizar, eu acho que os ideais da sua geração, por exemplo, a geração de vocês que nos legou, sabe, uma herança tão preciosa de pensar na coletividade, de pensar em uma sociedade melhor, de lutar por isso, de saber que ninguém pode ser feliz sozinho e que a gente precisa que, pelo menos, as pessoas do nosso país tem o mínimo para poder viver bem, viver plenamente. Eu acho que essa luta, né, ela também diz muito sobre nós, né? Como é que a gente se quer e a gente se reinventa na nossa capacidade de seguir, apesar de tantas injustiças, tanta dor, tantos problemas no nosso país. É impossível ser feliz sozinho. E aí você me lembrou aí, o É Impossível Ser Feliz Sozinho, que é Tom Jobim, né? Isso, é Tom Jobim, deve ser Vinícius também. Vinícius. É Vinícius e Tom. E você me lembra Passárgada. Você me trouxe Testamento de Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Tem uma mulher que quero, na cama que escolherei. Manuel Bandeira. Esses poetas nos ensinam, né? A isso tudo que nós estamos falando, disso. Traduzem essa capacidade de revolver para demover a dor. Para aprender com a dor. E você me trouxe o grande poeta modernista, Manuel Bandeira. Por quê? Explique-se, a jornalista Dalton Moura. Mais uma vez, dentro dessa saudável provocação, né, Ricardo, que você faz. Eu acho que o Bandeira, as pessoas realmente têm uma inclinação, talvez até maior, pelo nosso grande Drummond, né? Mas eu acho que o Bandeira, ele diz dessas coisas com a facilidade, a fluidez de quem conta uma história, de quem conversa no ônibus, de quem bate um papo na hora do café. Ele diz, ele traz a poesia de um modo tão fluido, tão natural e tão absolutamente cheio de sentimento, de profundidade, né, nessas pequenas coisas do dia a dia, que eu acho que é o nosso, de fato, é a nossa grande inspiração, é o nosso grande poeta. O que poeta, que poema você escolheria aí pra gente ler um trechinho? De Bandeira? Pra gente trazer o Bandeira pro nosso encontro, pro nosso diálogo. Eu comecei aqui citando Passárgada, né? Vou me embora pra Passárgada. Sim. Mas a gente podia citar outro. Sim, tem sem dúvida. Poema, um trecho, um poema, um estrofe da qual você gosta tanto, que a gente pudesse trazer para o nosso diálogo. O poeta Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos,
sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbedos, o lirismo difícil e punjante dos bêbedos, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Lindo! Manuel Bandeira pela voz de Dalton Moura. Não quero mais saber de lirismo que não é libertação. Que lindo. Ele é basilar, né? Ele é basilar, nosso poeta nascido. Olha, os sapos é tão lindo. Os sapos. Tudo, né? O pneumotórax. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Pneumotórax. Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Um tango argentino, é verdade. Cadê? Olha o tango aí. Olha o tango de novo. Onde é que tá, meu Deus? Onde é que tá? Aqui. Meu pai, devia ter marcado. Onde é que tá? O tórax, o pneumotórax. Eu vi agora febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É lindo que ele sabe decorado, que lindo. Daí o amor que ele tem ao poeta, não é? E não pode ser letrista sem ter, não é? Sem ser passado por aqui, não é? Veja, ele associa então a desesperança, o aceitar da morte, o comemorar a vida, quando naquela época que a tuberculose era uma condenação, não é? A morte, isso, não é? Exatamente. E ele foi tuberculoso também, não foi? Exato, ele foi desenganado muito cedo. Ele foi desenganado muito cedo, muito né? cedo, e acabou falecendo já com bastante idade. Ele pensou várias vezes que iria partir. Que ia morrer muito como cedo, tuberculoso. Sina de poeta. Sina de poeta, do século XIX. Atravessou, na verdade, a maior parte do século XX, nos deixando essa obra tão linda. Tão bonita. E aí o médico diz, olha, não tem mais nada a fazer. nem a punção, nada. O que resta fazer é tocar um tango argentino. E que demonstração de inconformismo e de luta, não é, Ricardo? Você não se morrer dançando, né? E não se conformar com esse destino. Quem disse que eu vou? Sabe, por que eu vou? Quem falou, né? Mandou chamar o médico. Olha, não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos. Né? Aí você já está no outro poeta. Exatamente. Aí você já está em José Régio, não é isso? Em José Régio, o poeta português. A vida é sonho. Aí você já está no outro autor, que aí já é o Caldeirão de la Barca. O Caldeirão de la Barca. A gente é cheio de referência literária, não é? Exato. E a nossa música é a poesia... É a nossa poesia mais à mão, mais que nos chega mais, que nos toca mais. E o Vinícius compreendeu muito bem isso, né? O Vinícius saiu do mundo do livro, né? Ou fez conviver o mundo do livro com o mundo da letra, da letrista. E alguns poetas, Dalton, alguns letristas, aliás, que têm um certo pejo de ser chamados de poeta. Então, Ricardo, eu acho não sou poeta, eu sou letrista. Mas olha, imagina, a poesia está disposta na vida, não adianta. Quem vai classificar é a estante, é o selo, é o mercado. Esse é um outro processo. A poesia está disposta na vida, nas coisas pequenas, como diz o Bandeira, como diz Manuel de Barros, por exemplo, nas pequenas coisas da natureza, não é? E nas grandes coisas, nas grandes epopeias, né? No Homero, enfim, a poesia está na vida, está disposta. Tudo que eu não invento é falso. É falso. Diz o Manuel de Barros, Ora, a poesia está aí disposta. Quem é que pode dizer, em sã consciência, que um letrista como Fausto Nilo não é um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos? Pois é, mas não ele dá. não se diz poeta, como o Brandão. Mas é uma atitude, eu acho que até de reverência, de humildade, né? Mas assim, não há como percorrer a obra do Brandão, do Fausto Nilo, para citar apenas dois exemplos de tantos que a gente poderia, Abel Silva,
Paulo César Pinheiro, né? De tantos grandes letristas, Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque, né? Porque você me trouxe aqui, olha. Não há como percorrer a obra desses grandes compositores sem tratá-los como poetas que de fato são. E mandando as favas, tal qual esse lirismo comedido do funcionário público, mandando as favas essa distinção de poeta, letrista, compositor. Olha, ou você tem o que dizer, ou você tem voz, ou não tem. E tendo voz, tendo o que dizer, tendo essa voz, esse acento próprio, essa identidade própria que é a busca de todo grande artista, você é poeta. E acabou. Há muita gente diz assim, eu sou um letrista porque a minha letra é complementada pela música. Bom, a gente entende isso esquematicamente. Mas veja, do ponto de vista da radicalidade, toda poesia já é música. Claro. Não é? Ela tem musicalidade. Ela tem ritmo. Ela tem ritmo. Musicalidade. Ela tem musicalidade, ela tem eufonia. Um texto não é? de teatro. Ela cabe na boca, claro. ela cabe na. Ela é quase. Toda poesia é canção, né? Porque a vida é ritmo. Porque a vida pulsa. É ritmo. Exatamente. Tudo tem ritmo. A biologia é ritmo, a fisiologia tem um ritmo. É ritmo. E é música, e é som. Então é poesia. Tudo é poesia. Se nós colocássemos aqui o microfone aqui dentro de nós, a gente veria o nosso ritmo. O coração, a gente veria o ritmo da circulação sanguínea. Exatamente. Não é? Tudo tem música tudo dentro tem de ritmo, nós. Tudo tem música, tudo tem musicalidade, tem poesia. É verdade. Que bonito, que bonito. Já está na hora do objeto de surpresa? É mesmo? Meu Deus, e nem mostramos as coisas loucas que esse louco me trouxe. Só uma pedida. Como, por exemplo, essa camisa do ferroviário. Você é do ferroviário? Isso, nosso orgulho da classe operária. Ferrinho. Aí é ferrinho, meu filho. É ferrinho, meu filho. Aí é ferrinho. É ferrinho ou é ferrão? Aí é ferrinho. É ferrinho e é ferrão. Tradição. A expressão... Os mais jovens gostam do ferrão. Eu acho que foi um locutor aqui, Ferreira, Oliveira, não sei o quê. E criou esse... Aí é ferrinho, meu filho. Não foi que a expressão mais carinhosa do que o ferrinho? Né? Salve, salve FAC, Unidos Maiorais, que é Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciais. Eita! É ferrinho, meu filho! E agora foi campeão, né? Campeão da fase... Como é? Rede Vivo aí, da Série D do Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro, único da capital. E você me trouxe também Chico Buarque para dizer o quê? São duas formas, Ricardo, de falar dessa provocação do seu programa. É um ingresso de show, grande parte das coisas que vivenciamos em shows que aprendemos. O Belchior falava das coisas que aprendemos nos discos, né? Eu acrescentaria nos discos e nos shows. Porque assim como o teatro, né, cada show é único, ele pode se repetir em temporada, anos a fio, mas cada noite é única, cada entrega, cada momento dessa entrega do artista no palco. Vamos retificar então de novo o Belchior, porque o Belchior diz: não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. E aqui você está dizendo: eu quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos e nos shows. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Exatamente, essa entrega do artista no palco. Dalton Moura, eu trouxe um objeto surpresa para você, vou passar para você. Pronto. Não abra agora, porque eu quero abrir o seu objeto que você me trouxe. Depois é que você vai abrir o meu. Eu quero primeiro dar prioridade ao seu. Pronto. Cadê o objeto surpresa Vamos lá. Que você me trouxe? Entregou a produção e eu vou saber o que é agora. Vou tentar, inclusive, adivinhar. Vocês vão ver antes de mim. Vejam aqui. Vejam aqui o que tem dentro. Veja aqui. O que é isso que tem dentro? Nem sei. Vou olhar. Vou meter a mão aqui. Opa! Pela forma já sei o que é. É uma lupa. Exatamente. É uma lupa? Por que você me trouxe uma lupa, Dalton? Porque a gente precisa... Uma lente de aumento? Uma lente de aumento, porque a gente precisa reaprender a enxergar, Ricardo. Reaprender, reeducar o olhar. A gente precisa aprender novamente a olhar para as coisas da vida, a olhar para as pessoas, a ter um olhar de fato sobre a vida. E não esse da superfície, não esse da pressa, e não esse da generalização, esse do comum. A gente precisa voltar a ter um olhar mais de fato sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre as pessoas. E ampliar as coisas menores, minúsculas. Ampliar, dar maior dimensão. Se permitir. Aquilo que parece menos importante. Exatamente. E essa coisa do reeducar o olhar, eu diria, talvez, sabe? A gente
a gente recuperar algo do que perdemos nesse processo todo de tanta pressa, não é? De tanta imposição, de tanto horário, de tantos valores equivocados. Eu acho que a gente precisa ter, sabe, se permitir esse olhar de mais sonho sobre a vida, sabe? Se permitir olhar com esses olhos de que a vida é sonho, de que a vida também é essa sonho. metáfora, então, de que é preciso colocar foco e luz, desvelar as coisas, sobre as coisas que são aparentemente desimportantes. Exatamente. Uma coisa a lá Manuel de Barros. A lá Manuel de Barros. Olhando as coisas, seus besouros, as coisas pequenas, as folhas, descobrir as belezas. Seu sol e sombra. Exatamente, exatamente, Ricardo. Você me trouxe, então, isso aqui como símbolo disso. De que precisamos reinventar o nosso olhar, sem dúvida. Redescobrir o nosso olhar como seres humanos, inclusive, porque estamos nos tornando algo um pouco distante disso, um pouco complicado, um pouco perigoso. Veja então o que eu trouxe a você. Trouxe também algo para fazer você pensar. Então olha o que eu trouxe. Opa! O que é isso aqui? Não sabe? Tem aqui fios para tecer uma narrativa? Não. Veja. Vamos ver? Eu pensei na música e pensei no contrário de... E talvez não é nem o contrário, é um outro lugar. Enfim, veja aí, o que você acha? Na tese, na antítese. Muito bem, você Ricardo. Sabe o que é isso? Excelente. Sim. O que é? Só que são protetores de ouvido que nos permitam ter um momento de silêncio. Isso! Em meio a tanto barulho. Eu te trouxe o silêncio. Eu raciocinei, ele trabalha com música, ouvir. E um trabalho, eu trouxe para ele o silêncio. E o que o silêncio diria a você, Dalton Moura? O silêncio é essa necessidade. Assim. Eu acho que tem, Ricardo, tudo a ver com a lupa. Eu acho que eles dizem exatamente a mesma coisa nesse sentido, que a gente precisa também do silêncio para poder perceber melhor as coisas, sabe? Enxergar além do que se vê. A gente precisa de um momento de silêncio, a gente precisa respeitar a nossa necessidade de silêncio, inclusive do nosso próprio silêncio, do nosso silêncio interno. Nós vivemos enfadados de informação, nós vivemos numa corrente veloz demais em que tudo nem foi ainda e já é passado, e já era, né? Nós precisamos respeitar também, a vida necessita de pausas, diria o Drummond. Sem o silêncio não existe música. A música é composta fundamentalmente dos intervalos que se fazem de silêncio, né? E assim como nós precisamos reeducar o nosso olhar, nós temos que respeitar também essa nossa necessidade de momentos de intimismo, de momentos de conhecimento, próprio conhecimento até. Nós precisamos reinventar, assim como o nosso olhar, também o silêncio na nossa vida. E agora fiquei curioso, o que é isso aí, hein? E veja que Fortaleza é uma cidade... O que você trouxe aí? Uma última provocação. Veja que Fortaleza hoje é uma cidade tão barulhenta. Tão barulhenta, pois e tão nociva. E veja essa nossa mania, talvez como poucas cidades, de usar a buzina, os motoristas no trânsito. Parece que buzinam mais do que dirigem. Veja como a gente tem hoje pouco apreço pelo silêncio, né, Ricardo? Mas o que é isso aí, hein? É que é uma obra de arte. Um objeto enorme. É um objeto enorme. Que no final do programa, agora que eu estou percebendo. Olha lá. O que é isso, Dalton? Aqui, aí dá tempo? Ainda dá tempo. Mostrar isso? O que é isso? Aqui é uma obra de arte que concorre para a música, que colabora para a música. É um instrumento que é feito à mão, não é industrial. Ele é obra de um artesão cearense. É uma guitarra. Que é um luthier, um contrabaixo, que é feito pelo Adalto Soares, um grande luthier cearense. Feito de madeira autêntica, feito por ele com o Kildare Hills, que adquiriu todas essas peças da eletrônica do instrumento e que fez aqui, eu trouxe para ilustrar um pouco tanto a riqueza da nossa música quanto dos nossos luthiers, os nossos artesãos dos instrumentos. Que lindo, que lindo. Através desse belíssimo trabalho do Adalto Soares e do Kildare Hills. Silêncio e som. Música. Silêncio e som. Que bonito. Silêncio e som. Ainda tem a literação aí. Silêncio e som. Exato. Está na hora de terminar? Está na hora de terminar. E eu queria terminar, sabe como? Trazendo pra gente, pra eles,